Estamos bem ansiosos com essa aula de hoje à noite. Fico feliz. Bem feliz pelo aceite do convite. Eu que agradeço, meninas. Bom, então acho que para respeitar o horário e respeitar todo mundo que já está aqui na chamada, eu acho que eu vou começar a fazer uma introdução, dizer boa noite. A Francine está ansiosa também pela aula. Eu queria dizer boa noite a todos, tá, que estão aqui presentes. Sejam todos muito bem-vindos à mentoria exclusiva para prescritores do Probiome. Eu sou nutricionista especialista em nutrição aplicada ao microbioma aqui na Biome Hub, e é um imenso prazer ter vocês aqui nesse evento, tá? O intuito dessa mentoria, ela é para compartilhar conhecimento sobre microbiota intestinal, então fiquem à vontade para interagir, mandando perguntas no chat, que ao final a gente vai ter um momento ali para responder esses questionamentos, tá? Nesse mês agora, a gente vai receber a nossa parceira, a doutora Aline Davi. A Aline, ela é nutricionista, ela tem experiência com nutrição clínica e esportiva, mestrado e doutorado, ambos em fisiologia humana pela USP, é palestrante, professora universitária, ministra as aulas em graduação e pós-graduação, e ainda é pesquisadora na área de nutrição esportiva e orientadora de projetos de mestrado na área de nutrição materna e infantil, então tudo a ver com a aula de hoje. Então, muito obrigada, Aline, pela disponibilidade em participar da nossa mentoria. O tema desse mês ele é um assunto de grande interesse, que é o imprint metabólico e a importância da alimentação e microbiota intestinal da gestante para a saúde do bebê. Então, ficamos ansiosos, passo a palavra para você e boa aula. Obrigada, meninas, obrigada pelo convite, fico muito feliz, fico muito honrada. E vamos lá, então, falar um pouquinho mais sobre isso. Deixa eu compartilhar com vocês a minha tela, deixa eu ver aqui. E aí vocês me contam se vocês vão enxergar certinho. Estamos vendo. Estão vendo, né? Perfeito, vamos lá, então. Pessoal, então, o nosso tema é falar um pouquinho mais sobre essas questões de imprint metabólico, quanto que é importante compreender, entender essas alterações que nós temos no microbioma, microbiota da gestante, influenciando não só na saúde da gestante, mas também no bebê. Então, vou colocar sempre para vocês, logo abaixo dos slides, os artigos científicos, para que vocês consigam consultar depois. Trouxe, então, para começar, essa questão de que, realmente, nós temos algumas alterações na gestação perante a microbiota intestinal dessa gestante, e antigamente a gente acreditava que os bebezinhos, eles eram estéreis no útero materno, e que essa colonização, seja intestinal ou de outros territórios também, começava durante o processo de nascimento, seja então pelo parto, ou também após o nascimento. Mas a pesquisa vai evoluindo e cada vez mais nós temos estudos na parte dessa questão de microbiota intestinal, que é incrível. E aí, por conta disso, percebeu-se que, na verdade, nós tínhamos já uma colonização que acontece intraútero. E é por conta disso que é muito importante pensar num ambiente adequado, numa gestante que tenha um ambiente adequado também, para que, assim, exista uma saúde desse bebê. Vejam que não só a microbiota, mas vários fatores que estão intrauterinos fazem toda a diferença numa questão de alteração desse perfil metabólico dessa pessoa, não só nessa gestação desse bebê, mas ao longo da vida. Então, por isso que é o imprint metabólico. O quanto que nós temos uma grande alteração de genes, expressão de genes, não só da microbioma intestinal, mas de vários aspectos globais do paciente, do indivíduo, ao longo da vida. Então, é fato que existe uma total sinergia entre a mãe e o feto, que acontece não só durante a gestação, mas também a longo prazo. Então, o que nós somos hoje também é reflexo do que as nossas mães foram durante a gestação. E claro que não dá para culpar a mãe, né? A gente tem que pensar, que, obviamente, que nós podemos tratar as nossas gestantes, mas que não é só isso que importa, mas toda uma vida determinante para vários aspectos metabólicos, fisiológicos, e de composição corporal também. Por que não, né? Então, vejam que nós temos a presença de microbiota em vários territórios, inclusive aqueles envolvidos com fertilidade. Então, podemos pensar até antes da gestação, não só na gestação, mas antes disso.
Até porque nós podemos encontrar toda uma alteração, uma presença de microbiotas, não só no intestino, mas também no ovário, folículo, óvulo, trompa de falópio, pensando na mulher, né, útero, colo do útero, vagina, mas nos homens também. Então, existe também microbiota em intestino, testículo, espermatozoide, próstata, glândulas seminais. Então, claro que existe, então, uma ampla atuação dessa microbiota nessa formação desse bebê. E já foi encontrado também tanto em estruturas fetais como placenta e cordão umbilical. Então, nós temos muito a aprender ainda, com toda a certeza. E é por conta disso que nós temos que ter, ou sempre que possível, uma microbiota intestinal adequada. Quanto menos desbiose intestinal, melhor. Quanto mais um ambiente saudável, mais interessante. E é importante observar também que é natural que exista, de modo fisiológico, uma alteração da microbiota dessa gestante ao longo da gestação. Então, existe uma modificação no primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre. Isso acontece por conta de várias alterações que a gestante apresenta, especialmente alteração na composição corporal, o que de fato vai existir, até porque nós precisamos de um estoque energético muito maior de gordura corporal. Claro que algumas gestantes acabam tendo aí uma exacerbação do peso corporal, que ainda prejudica ainda mais essa questão da microbiota intestinal, os hábitos alimentares, e é muito comum quando a gente encontra uma gestante e as pessoas ao redor acabam oferecendo muitos docinhos, muitos biscoitinhos, muito chocolate, brigadeiro, e a gestante, claro que vai ter essa vontade, gente, é natural, eu digo por mim. Eu sempre estive rodeada de nutricionistas, e quando eu fiquei grávida, eu tive uma certa dificuldade de aparecer a barriga, foi aparecer só com 7 meses, e as pessoas ficavam, inclusive nutricionistas, me criticando, mas Aline, como assim? Você tá muito magra. Aline, não, você tem que engordar um pouquinho mais. E elas me ofereciam o dia inteiro um monte de doce e chocolate, e às vezes eu comia sim, porque tá na sua frente a pessoa oferecendo, eu fiz para você um brigadeiro, um bolinho de chocolate. Quem que resiste? Ainda mais uma gestante. Então, é natural que isso aconteça. Infelizmente, as gestantes são postas à prova o dia inteiro. Então, nesse sentido, é claro que elas terão uma alimentação que pode ser diferenciada. E talvez não tanto para o lado bom. E aí vem a nossa parte como nutricionista, para que exista uma manutenção dessa alimentação. Mostrar para ela o quanto que é importante. Mostrar que a alimentação adequada, saudável, é determinante e fundamental. Até porque, se ela tem essa alteração na microbiota intestinal, que já é esperada, mas que se tiver um desequilíbrio condizente com alterações não tão interessantes assim, uma gestante que tem um diabetes gestacional, uma gestante que tem uma pré-eclâmpsia, uma gestante que tem alterações que são mais agressivas, isso gera uma alteração muito mais deletéria na microbiota intestinal. E isso está envolvido não só com um perfil para essa gestante de alteração, mas também uma chance de alteração para esse bebê no futuro. Então, isso está atrelado com esse desenvolvimento também de uma alteração em inflamação intestinal. Então, por conta disso, acho muito importante que a gente explique isso para essa gestante, para que a gente mantenha cada vez mais um ambiente saudável. E quando eu falo isso, não é apenas uma questão alimentar, de modo direto, mas também uma questão de consumo de agrotóxicos, de pesticidas, de bisfenol, de plásticos, xenobióticos e por aí vai. Tudo isso pode influenciar de modo negativo. E aí, por conta disso, nós temos, então, toda essa alteração que acontece nessa gestante, que vai afetar essa própria gestante, mas também a sua prole, também o seu bebezinho. Então, o nosso foco principal é uma grande atuação em controle, especialmente em fatores como diabetes gestacional, a gestante que tem obesidade, a gestante que tem infecções vaginais, também uso, de repente, de antibióticos, isso está muito mais atrelado com mudanças mais agressivas na microbiota intestinal. Então, é aqui que a gente tem que ter mais cautela. Se é uma gestante que tem uma alimentação adequada, balanceada, frutas, verduras, legumes, lembrando que a base para a gente é o que mais importa sempre, não teria tanta preocupação, mas se a gente tiver uma gestante com alterações mais preocupantes, é claro que teremos uma atenção ainda maior. E aqui que entra
talvez uma avaliação mais aprofundada de todo o microbioma da gestante, de toda a composição que a gestante apresenta, para mostrar para ela o quanto que a alimentação, o quanto que as escolhas alimentares podem influenciar de modo negativo ou positivo também. E isso pode ser interessante para essa avaliação quando a paciente está gestante. Outro ponto muito importante que a gente já faz há muito tempo, que é o acompanhamento do peso dessa gestante. Até porque isso tem grande correlação, uma chance maior com diabetes gestacional, com pré-eclâmpsia, complicações obstétricas, e aquele bebê que tem uma chance maior de ter um tamanho maior, de defeitos no tubo neural. E além disso, quando essa gestante tem um diabetes gestacional, a chance é muito maior de hipoglicemia neonatal, o que é, muitas vezes, algo fatal, muito preocupante. Então, não é à toa que nós, nutricionistas, e também os obstetras, peguem no pé da gestante, monitorando o peso corporal ao longo da gestação. Até porque isso tem uma grande importância para a gente, e nós temos aqui, então, esses critérios do IOM. De acordo com o status de cada gestante, qual que seria o peso adequado para cada tipo de gestante. Então, é importante, claro, pensar nesse aspecto. A gestante que tem obesidade é uma chance muito maior de alterações metabólicas, e é por conta disso que temos que ter total atenção. Não só nisso, mas também numa questão de alteração na microbiota intestinal. Então, nós temos esse outro trabalho que traz para a gente o quanto que a microbiota intestinal materna saudável, não só na gestação, mas também, pré-gestacional. Então, pré-gestacional, aqui, quadro A, quadro B, e aqui na gestação. O quanto que isso também é um ponto determinante. Obviamente que não podemos também dar um tiro no pé falando o seguinte: que pena, então você não teve uma pré-gestação adequada, a sua alimentação não está boa, você não tem um bom perfil, puxa, que pena, então não tem mais o que fazer. Não é bem assim também, claro que não. A gente pode melhorar isso durante a gestação, com toda certeza. Mas a questão de uma avaliação pré-gestação também tem o seu certo mérito. E é isso que traz esse trabalho para a gente. Então, aqui nós temos essa determinação que microbiota intestinal materna alterada, especialmente em casos de obesidade materna, até mesmo antes da gestação, isso já gera uma complicação maior para esse bebê, para esse feto. Então, nós temos uma chance maior de efeitos adversos metabólicos nessa prole. Uma chance maior de ter um desenvolvimento de diabetes, dislipidemia, hipercolesterolemia, hipertensão, obesidade, síndrome metabólica no futuro, por conta de uma alteração na microbiota intestinal, como vocês podem ver. Então, isso é muito importante para a gente. Se você puder, no mundo perfeito, que você atenda uma tentante que está tentando engravidar, puxa, seria um ambiente muito adequado para você já começar esse tratamento, para que ela entre na gestação já totalmente preparada e organizada. Eu sei que isso nem sempre é possível, claro que não, mas quando possível, puxa, incrível, maravilhoso, fica muito mais interessante. Mas se você não conseguiu, por N motivos, de repente a paciente te procurou já na gestação, com 1, 2, 3 meses, é claro que você pode melhorar isso, mas, se possível, pré-gestacional é ainda mais interessante. Então, olha só como isso pode levar a alterações no ambiente intrauterino, levando a uma chance maior de doenças crônicas. Inclusive, tem alguns trabalhos que foram feitos num ambiente mais, assim, triste até, para dizer. Trabalhos que foram feitos lá atrás, com gestantes que viveram na Segunda Guerra Mundial, com uma grande escassez de comida. E o quanto isso gerou uma ativação de expressão de genes poupadores de energia. Faz sentido, né? Quando você tem uma gestante com pouca energia consumida, esse feto tem uma chance maior de gerar genes poupadores de energia. E, consequentemente, esses genes estão presentes ao longo da vida. E claro que ao longo da vida, na fase adulta ou até mesmo adolescência, existe uma chance maior de obesidade nesses bebês que nasceram de mães que viveram num ambiente mais agressivo, com menor densidade
calórica. Então, o quanto isso influencia também. São vários fatores. Então, a alimentação da mãe, a idade da mãe, o estado metabólico dessa mãe, a genética, com toda certeza, familiar, estilo de vida, exercício, tudo isso vai impactar numa questão da microbiota da mãe, mas também, claro, desse bebê, desse feto e dessa criança. Então, quanto mais nós tratarmos vários pontos, com certeza melhor. E nesse caso, não adianta a gente entupir a paciente de probiótico sem antes consertar, ajustar, melhorar a base. Então, a alimentação é algo muito, muito, muito importante para a gente, com toda a certeza. E eu quero te mostrar alguns trabalhos. Então, olha que bonitinho, que interessante. Nós temos aqui um trabalho que foi feito com avaliação de crianças, como vocês podem ver aqui, ó. Crianças até 60 meses, ou seja, 5 anos de idade, fizeram avaliação do microbioma, 16S, como vocês podem ver aqui, e fizeram uma avaliação do desenvolvimento dessa criança de acordo com a colonização intestinal e correlacionaram com o aspecto de sobrepeso da mãe durante a gestação e até pré-gestacional. Então, olha que interessante, o quanto que o perfil de composição corporal da mãe influenciou para esse bebê ao longo de até 5 anos de idade. Eu vou te mostrar um pouco mais o que foi feito e o que tem de dado em relação a esse estudo. Então, olha que interessante. Nós temos aqui que aqueles bebês que tiveram essa mãe que tem um sobrepeso, obtiveram menor score quando eles fizeram um teste validado para a avaliação de raciocínio prático, uma questão, então, de cognição. Em 5 anos de idade, vocês podem observar, então, que existiu essa alteração expressiva, especialmente aqui, ó, com 36 meses de idade. Então, existiu uma redução nessa característica de cognição, o que está correlacionado com o aspecto de sobrepeso. Vejam que aquelas mães que não têm sobrepeso, que são eutróficas, tá tudo bem em relação à cognição da criança. Mas quando existe o sobrepeso, nós temos uma redução. Depois, ao longo dos anos, ao longo do período, né, que a criança vai desenvolvendo, é claro que ela tem outros estímulos, outras convivências, isso acaba tendo uma diluição. Acaba que ela está adaptada e você consegue ter uma melhoria, não tem diferença significativa entre a mãe que é gestante, a mãe que tem sobrepeso e a mãe que não teve sobrepeso. Mas vejam quanto que isso pode ser algo complexo para essa criança, o quanto reduzir essa questão de cognição ao longo desse período pode ser algo inadequado e até mesmo atrapalhar o desenvolvimento dessa criança. Isso foi avaliado por conta de uma alteração nessa mãe que tem sobrepeso. E aí, continuando o trabalho, fizeram essa correlação, essa associação do peso materno com o score de raciocínio do bebê e observaram também a composição desse microbioma intestinal com 36 meses do bebê e não da mãe. Então, olha que interessante. Nós temos aqui, ó, o H seria a mãe que é eutrófica e o O, a mãe que tinha sobrepeso, né? O que tem sobrepeso. Então, aqui seria eutrófica e aqui sobrepeso. Vejam que nós temos, então, redução de vários tipos de bactérias, Bifidobacterium, Blautia e Hominococcus. Então, olha que interessante no bebê, o quanto isso leva a uma alteração. E nesse sentido, observem que nós temos que, então, claro que sim, como nós já falamos, controlar o peso dessa gestante. Não é chatice nossa, não é frescura, isso é importante. Até mesmo por uma questão da alteração dessa microbiota intestinal, não só dela, mas do bebê também. Então, isso deve ser pontuado e ajustado. Continuando, quando nós temos uma gestante que apresenta diabetes gestacional, o que é muito frequente, infelizmente, o que é muito comum e tem maior correlação, maior chance quando a gestante tem obesidade, quando a gestante tem sobrepeso.
Isso está muito envolvido, aquela gestante que tem diabetes gestacional, ela própria tem uma chance muito maior de apresentar diabetes no futuro. Quando a gente fala em diabetes tipo 2, claro. E o bebê também. E além disso, vejam só, que nós temos nesse trabalho a microbiota de gestantes com diabetes mellitus e as saudáveis foram avaliadas. Então, 16S-o-RNA. No terceiro trimestre gestacional e também 8 meses pós-parto. Além disso, avaliaram tanto insulina quanto homeostase glicêmica durante e após a gestação também. Nós temos aqui esse panorama, de acordo com esse estudo. Então, vejam que a microbiota intestinal da paciente que tem diabetes gestacional é diferente daquelas que estão gestantes, mas que são normoglicêmicas. Então, nesse caso, nós tivemos alterações, como vocês podem observar, todas essas bactérias foram alteradas com maior abundância na gestante que tem diabetes. Além disso, Akkermansia foram associadas com menor sensibilidade à insulina. E, por outro lado, essa Christensenella foi associada com maior concentração plasmática de glicose em jejum. Obviamente que não é só esse perfil que está correlacionado com o perfil de bactérias, de microbiota intestinal, não é só isso que está associado com uma hiperglicemia, claro que não. Nós também temos um grande envolvimento da alimentação, com toda certeza. E o ponto principal é, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Será que essa paciente teve, previamente, antes da gestação, um quadro de pré-diabetes que não sabia? É uma possibilidade? Essa gestante, ela já tinha sobrepeso pré-gestacional? Ou, de repente, ela teve um aumento de peso muito expressivo durante a gestação, que causou uma alteração no perfil de composição corporal, ou também, de repente, uma alimentação inadequada junto com tudo isso, prejudicando ainda mais essa composição da microbiota intestinal. Mas, de fato, o que nós temos observando aqui é que existe, sim, a alteração da microbiota intestinal quando a paciente tem diabetes gestacional ou quando a glicemia está dentro do esperado. E além disso, 8 meses pós-parto, microbiota das mulheres com diabetes gestacional ainda tinha uma composição alterada. Então, é algo que não é mudado imediatamente após o parto. Existe todo um processo de adaptação que não é tão rápido e tão simples assim. Outro trabalho importante para a gente, que mostra um pouco mais sobre o quanto que nós temos uma influência no consumo de gorduras. Isso é claro que em qualquer indivíduo, obviamente, mas o quanto que isso pode alterar nesse ambiente gestacional. Vejam que o consumo, especialmente de gordura saturada, já não é interessante pensando em saúde intestinal para qualquer indivíduo. Então, é importante para a gente começar da base, começar tentando evitar alimentos com alto teor de gordura saturada, especialmente. Então, por exemplo, banha de porco, óleo de coco, manteiga ghee, isso acaba, de fato, levando a um prejuízo nessa saúde intestinal. Mas olha o quanto que nós temos um envolvimento. Quando a mãe tem uma alimentação mais rica em gordura, ou ela tem uma alimentação mais, enfim, normal, mais basal de gordura na sua alimentação. O quanto que nós temos de oscilações também na microbiota intestinal. O que foi feito nesse trabalho? Vejam que aqui nós temos, então, as mães foram separadas em 2 grupos, ou com mais gordura, ou o controle. E essa classificação baseou-se basicamente no que elas consumiam de gordura, que girava por volta de 14%, então seria o grupo controle, até 55% do grupo high fat, grupo com alto teor de gordura. E aí o que foi feito ao longo da gestação, elas mantiveram essa alimentação, ou maior ou menor em gordura, e avaliou-se o microbioma das fezes neonatais, do mecônio, do bebê. E aí, verificou-se que teve diferença nesse mecônio quando existiu a alimentação da mãe
seja com mais gordura ou com menos gordura. Então, olha o quanto que isso influencia não só para a mãe, mas para o bebê também. E observaram, então, essas alterações em bacteroidetes, parabacteroidetes, enterococos também. E uma notável depressão mais expressiva de bacteroidetes nos neonatos, expostos a uma dieta gestacional mais rica em gordura. E isso persistiu, essa alteração que eles encontraram, na verdade, persistiu em até 6 semanas de idade desse bebê. Claro que ao longo do período após o nascimento, existe uma grande plasticidade, onde nós temos uma grande modulação dessa microbiota por N fatores. Amamentação, leite materno, fórmula, contato com outros familiares, contato com os animais, contato com sujeira. Já dizia aquele homo que lava roupa, sujar faz bem. Então, de fato, tudo isso influencia nessa questão da saúde intestinal. Então, nesse caso, até 6 meses, nós temos esse padrão. Mas, obviamente, que nós podemos ter uma grande modulação disso ao longo da infância. Com toda certeza, até os 2, 3 anos de idade, ainda mais determinante, né? Outro ponto que eu acho interessante falar é a questão de um perfil de alimentação mais vegetariana. Até porque aqui nós temos muitos benefícios, como vocês bem sabem, em relação a fibras, em relação a componentes como pré-bióticos, fitoquímicos, compostos bioativos, que têm uma total influência positiva na saúde intestinal. Então, por conta disso, nós temos mais uma vez uma avaliação dessas mulheres que são vegetarianas, e as onívoras foram comparadas também, como vocês podem observar. Então, vegetariana em preto. E a onívora não vegetariana em cinza. Também foi avaliado, então, esse microbioma intestinal. Então, nesse estudo, existiu também diferença se a mãe era vegetariana ou se ela era onívora. Então, claro que isso vai alterar. Se eu pegar pessoas que não são gestantes, que têm um perfil vegetariano ou não, temos alterações. Claro que é importante pontuar também, até porque tem que ser um paciente vegetariano que tem uma alimentação plant-based, não aquele vegetariano que descompensa comendo massa, pão, biscoito, bolacha e, enfim. É importante uma boa qualidade, é importante um bom perfil de composição na alimentação, com toda certeza. E como vocês podem ver, nós temos diferenças, então, nas gestantes que são vegetarianas em todos esses tipos de bactérias que nós apresentamos aqui com essa avaliação que foi feita. Além disso, isso tem uma correlação também com o perfil metabólico dessa paciente. Então, nesse trabalho, o que foi verificado foi o seguinte: nesse tipo de olha, eu sou péssima para falar esses nomes. Lanospiraceae, é isso? Vocês me corrijam depois, por favor, que eu já tenho um trava-língua de qualquer palavra. Com essas, então, é mais potente ainda. Foi negativamente correlacionado com triacilglicerol. Então, claro que isso tem um envolvimento também importante para a gente, o quanto que podemos ter um controle adequado de triacilglicerol por conta de uma influência intestinal, da microbiota intestinal. E outro ponto importante, quando essa paciente, na verdade, tem um consumo alimentar de dieta plant-based, a gente espera que tenha um consumo menor também de açúcar na sua alimentação normalmente, o que pode ser um benefício adicional, pensando na saúde intestinal com toda a certeza. E além disso, nós temos alguns pontos a serem considerados, até porque, né, gente, não é só a gestante que carrega essa culpa, não é só a gestante que importa, até porque a formação da microbiota intestinal, ela depende de muitos fatores. Até mesmo, né? Será que como que foi o parto? Um parto vaginal, um parto cesariano, um parto que foi induzido, um parto que foi cesariano agendado, que foi cesariano que estourou a bolsa? Tudo isso influencia muito. Então, esse é um ponto. Outra questão. Amamentação, será que foi uma fórmula? Será que foi o leite materno? Será que, de repente, essa gestante não tem condição financeira e nem instrução e usou um leite de vaca? Tem tantas questões, né, que a gente tem que observar. Será que essa criança tem
alguma alergia alimentar que de repente causou algum tipo de prejuízo na microbiota intestinal? Será que essa criança vive num ambiente com apenas a mãe e mais ninguém? Ou um ambiente familiar com várias pessoas em convivência? Tem cachorrinho em casa? Não tem? Vive no sítio? São vários fatores que vão alterando ao longo da vida. Isso, como vocês bem sabem, é algo natural, até porque nós também temos envolvimento da introdução alimentar. Tudo isso conta, não é apenas um único ambiente, não é apenas um único momento que teremos sempre de mais determinante e importante. Então, uma construção de vários fatores que são fundamentais, especialmente uma plasticidade muito melhor ao longo da infância. E é por isso que, sempre que possível, pegar no pé, cuidar de gestantes e de crianças, especialmente até 3 anos de idade, é muito importante. Até porque aqui nós temos uma grande plasticidade, uma grande alteração, com toda certeza. Opa. Pois bem, e aqui nós temos um outro trabalho que eu achei bem interessante também. Por quê? Ele traz para a gente influências envolvidas com os probióticos. Será que, de repente, eu posso pensar, então, em prescrever probióticos para essa gestante? Eu tenho alguma gestante com algumas alterações. Será que é interessante, além do meu tratamento nutricional, além da minha prescrição de vitaminas, de minerais, será que também seria legal colocar algum tipo de probiótico? Então, a gente já sabe que, durante a gestação, teremos alterações significativas da microbiota intestinal. Sim, teremos, de fato, teremos essa alteração. Mas o problema principal é quando essa gestante apresenta alguma alteração metabólica. Quando essa gestante apresenta um diabetes, uma pré-eclâmpsia, essa gestante tem algo que é mais deletério. E é claro que isso é mais preocupante. Precisamos criar estratégias para que ela não tenha uma hiperglicemia ou que seja o mais controlada possível, que ela tenha um controle em hipertensão, na pressão arterial. Então, são pontos mais cautelosos. Então, tudo que a gente for tentar e testar, concorda que vale a pena? É importante para a gente? Então, o primeiro ponto é, se eu pretendo suplementar, colocar um probiótico, eu tenho que planejar todos esses pontos. E é isso que esse trabalho traz para a gente. Só que vejam que interessante. Esse trabalho fez uma avaliação da prescrição de probióticos em gestantes com diabetes gestacional. Então, é algo bem específico. Gestantes com diabetes gestacional. E é interessante porque eles fizeram uma revisão sistemática com uma meta-análise, comparando todos os estudos. Então, isso tem um poder bem interessante perante a estatística para a gente. Até porque você não tem só um trabalho, você tem toda uma seleção de vários trabalhos na literatura, você tem uma acurácia na escolha desses artigos científicos. E aí, com base nisso, você joga uma estatística na meta-análise para saber o que deu certo, o que vale a pena, o que é bom, o que não é. Então, é isso que eu vou te mostrar um pouco mais agora nesses artigos. Então, ele fala o seguinte para a gente, que é natural, que é fato, que existe alteração da microbiota intestinal da gestante. E que isso pode se correlacionar com aumentos na gordura corporal, que é mais comum na gestante, alteração na glicemia, alteração na resistência à ação à insulina da gestante. Então, todo esse ambiente já está mais propício para gerar uma alteração nessa microbiota intestinal. Então, esse trabalho teve como objetivo para a gente investigar o efeito desses probióticos na glicemia de jejum, na resistência à ação à insulina, nos níveis plasmáticos de LDL, colesterol, nas mulheres que estão grávidas, são gestantes, e que já tiveram um diagnóstico de diabetes gestacional. Depois de uma grande cautela de escolha de vários trabalhos científicos, eles chegaram num número de 4 estudos com uma alta qualidade, com uma alta metodologia, envolvendo 288 mulheres gestantes que foram avaliadas e incluídas nessa revisão sistemática. E aí, nós temos aqui
os 4 estudos. Reparem que nós temos estudos que foram feitos com mulheres gestantes com diabetes. Só que a proporção que foi observada de probióticos prescritos foi bem diferente. Então, claro, cada trabalho tem o seu pesquisador, tem o seu grupo de pesquisa e decide qual tipo de probiótico colocou para essas gestantes. Então, você vai encontrar tipos diferentes, o que é natural. Nem todos são iguais. E esse que é o ponto interessante. Você vai encontrar várias possibilidades de prescrição, não é uma única possibilidade, não é um único tipo de probióticos. Nós temos vários tipos de possibilidades de acordo com a literatura. E vejam que cada um deles mostrou para a gente alguns efeitos positivos, que eu vou te mostrar de modo mais aprofundado. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Nós temos, então, aqui os 4 estudos que nós falamos e estamos avaliando agora o efeito da glicemia de jejum. O que eles falam para a gente? 2 de 4 estudos que foram avaliados demonstraram redução estatística de modo significativo na glicemia nos grupos que receberam probióticos em comparação com aqueles que não receberam probióticos. Ou seja, legal? Um dado bom? Interessante. Só que, quando a gente joga isso numa estatística, na meta-análise, quando você coloca os 4 estudos bem robustos nessa meta-análise, não indicou nenhuma redução significativa com a suplementação dos probióticos para redução da glicemia. O que quer dizer isso? Não estou dizendo que probiótico não vai conseguir ser interessante, não será bom para tratamento da glicemia. Estou dizendo que alguns trabalhos mostram efeito benéfico, mas não são todos. Vejam que cada trabalho tem a sua proporção também e a sua escolha de probióticos. E a gente pode pensar também em outras escolhas de acordo com o perfil de cada paciente. Mas, quando a gente joga isso numa estatística, realmente não teria um grande benefício assim. Você pode pensar, claro, em fazer uma prescrição, mas não podemos esperar grandes milagres apenas com uma prescrição de probióticos. Então, é de se ter uma certa atenção também. Talvez eles não sejam tão milagrosos assim numa questão de redução de glicemia em uma paciente com diabetes gestacional. Continuando, nós temos aqui a avaliação nesse mesmo estudo de Roma-IR, que avalia para a gente a resistência à ação à insulina. E aí, um estudo não encontrou nenhuma mudança na resistência à ação à insulina. E 3 estudos relataram reduções significativas na resistência à ação à insulina nas mulheres que utilizaram o probiótico. E aí, quando a gente coloca isso na meta-análise com todas as mulheres envolvidas, o Roma-IR mostrou efeito estatístico de modo significativo, favorecendo, então, suplementação com probiótico em comparação com placebo. Ou seja, se eu tenho uma paciente que tem resistência à ação à insulina e que está com diabetes gestacional, sim, usar probióticos é bem interessante para a normalização da sensibilidade à insulina. Então, para esse ponto, nós temos benefício. Para a glicemia, a princípio, nem tanto assim. Mas para um quadro de sensibilidade à insulina, de redução da resistência à insulina, pode ser sim um dado bem interessante para essa paciente. Continuando, nós temos aqui outros dados de LDL. Esse estudo da Lindsay, não sei como se fala, de Lindsay, enfim, essa moça aqui, descobriu que o aumento do colesterol total e LDL geralmente está aumentado durante os últimos estágios da gestação. Então, no último trimestre gestacional é mais comum. E de acordo com essa moça, ele foi mais atenuado com o uso de probióticos.
Já em contrapartida, esse outro cara aqui, ou mulher, não sei quem é, Caramali, relatou nenhuma mudança no colesterol total e LDL, mas descreveu reduções significativas em triacilglicerol plasmático, no grupo que usou probiótico. E aí, quando esses dados são colocados nessa meta-análise, não houve redução significativa no colesterol LDL após a suplementação de probiótico. Claro que o dado da meta-análise, ele é muito mais poderoso quando a gente coloca estudos de boa qualidade. Mas a questão é, você vai encontrar, sim, trabalhos que trazem para a gente benefícios para as gestantes em relação ao consumo de probióticos, em redução de LDL, em redução de colesterol total. Então, temos que ter uma cautela em relação a isso. O quanto que podemos pensar na prescrição é viável? Sim, claro que sim. É algo importante, é algo que pode tratar e auxiliar essa paciente que tem diabetes gestacional, que é algo muito preocupante, algo que vamos pensar, é claro, num ajuste da alimentação, mas precisamos muitas vezes de benefícios que são adicionais, de estratégias que são mais complementares. E só, muitas vezes, pensar no manejo único da alimentação pode ser que não seja suficiente para a normalização dessa glicemia. Então, um probiótico pode ser interessante. E aí, por conta disso, nós temos alguns pontos importantes. Quando nós temos aqui uma gestante que tem alguma alteração, claro que o primeiro ponto para a gente é a base, é a alimentação adequada. Pensar em composição da alimentação, em proporção de nutrientes, em fitoquímicos, alimentação variada, alimentação rica, alimentação que tenha uma fonte mais in natura possível, claro que é interessante. Mas o uso de probióticos pode sim ser uma boa possibilidade. Então, por conta disso, nós precisamos avaliar cada sinal da paciente, cada sintoma, o exame clínico, bioquímico, e aqui o probiome pode muito bem ajudar a gente nessa avaliação mais completa. E aí, caso existam alterações, especialmente aquelas mais deletérias, mais preocupantes, como pré-eclâmpsia, obesidade, diabetes gestacional, aí nós temos uma atenção muito mais cautelosa. E a minha dica é, quando você encontrar uma paciente gestante que você deseja fazer uma prescrição de probióticos, é fundamental que você observe o que essa gestante apresenta. De repente, uma gestante com diabetes, como eu te mostrei agora. Não, é uma gestante com hipertensão. Tenho que buscar artigos científicos, então, que fizeram testes com gestantes com pré-eclâmpsia, com hipertensão, para que eu verifique quais foram os probióticos utilizados por esses estudos. Eu tenho uma gestante que apresenta uma elevação muito drástica de LDL logo no início da gestação, e ela sempre teve isso. Busque artigos científicos com gestantes que fizeram prescrições de probióticos para esse público. Então, é claro que a gestante, por si só, tem alterações na microbiota intestinal, mas que não seriam deletérias por si só, mas que podem ser inadequadas quando essa gestante apresenta várias alterações não tão interessantes assim em saúde. Então, por conta disso, caso você tenha alguma gestante com alguma alteração, com alguma doença específica, que você deseja um tratamento mais completo, é fundamental buscar na literatura o que já foi feito, o que os estudos fizeram já com esse grupo de gestantes nessa condição clínica, para que assim a gente possa suplementar, utilizar o probiótico, outros componentes também que podem auxiliar no tratamento intestinal, para que assim a gente possa verificar melhor qual que é a necessidade e também qual o resultado que a gestante obteve com o seu tratamento. Até porque o nosso papel não é apenas avaliar uma única vez, mas reavaliar a gestante pelo menos aí a cada trimestre, para que você possa fazer mudanças adequadas, seja na alimentação ou também na suplementação, também de probióticos.
Vejam, então, que nós temos muitas questões a serem discutidas, a conversadas sobre essa temática, até porque é um mundo à parte e precisamos, sim, com toda certeza, auxiliar todas essas pacientes. Então é isso, gente. Estou disponível para vocês, caso vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. Muito obrigada, Aline, que aula maravilhosa, quanta informação que a gente recebeu agora. Eu disponibilizei ali o chat para fazerem perguntas, mas ainda não mandaram, e a gente tem algumas perguntas que foram enviadas no momento do cadastro dos alunos, então alguns já enviaram já na semana anterior, e eu selecionei elas aqui. Eu posso ler algumas para você daí? Pode, claro. Então, aqui tem uma que foi uma pergunta que foi feita da seguinte forma: só pelo simples fato de estar gestante, a microbiota já sofre alteração, ainda que ela não mantenha todos os hábitos alimentares e de rotina? Acho que já foi respondido, né? Sim, tem alterações que acontecem de fato, mas elas acontecem por conta de uma mudança na composição corporal, que na verdade a gente tem aí uma grande alteração normalmente da composição corporal, então isso vai existir, então sim, podemos ter. Não estou dizendo que é algo sempre preocupante. A gestante está gestante e é por conta disso que eu tenho que já pensar em uma formulação de probiótico. Nem sempre é necessário, mas é claro que você pode, sim, de acordo com o que ela apresenta, de acordo com a alteração que ela tem, pensar num planejamento de probiótico, sim. A gente tem uma pergunta que foi enviada agora pela Ana Paula, que ela é parecida com uma pergunta que a gente recebeu. Então, eu vou ler as duas, que eu acho que elas se encaixam. A que a gente recebeu previamente era assim: qual a fase posso usar o probiótico, quais cepas, melhores abordagens para facilitar a digestão e diminuir gases? E a pergunta da Ana Paula foi o seguinte: fiquei na dúvida em saber as melhores cepas para prescrever para gestantes com pré-diabetes. O que os estudos indicam? Certo. De acordo com o que eu te mostrei aqui, que é um bom trabalho, que é uma revisão sistemática com meta-análise, o que eles fizeram são vários tipos de estudos. Então, a maioria usou Lactobacillus acidófilos, Bifidobacterium, foram os mais comuns. Mas você vai encontrar um ou outro trabalho que coloca um Bulgarius, por exemplo, coloca um longo junto, um infantes. Então, tem uma grande variação. Minha sugestão é que você busque esses artigos para que você faça replique o que eles fizeram, o que eles prescreveram. Mas é claro que cada um deles tem uma composição diferente. Então, a minha sugestão é: a sua paciente tem uma glicemia alterada, busque um artigo que mostre isso, que tenha um pré-diabetes ou um diabetes gestacional, que você busque artigos com isso. Mas, basicamente, são esses que eu te falei, mas tem uma grande variação. Até porque os autores podem fazer um mix de prescrições e é o que mais mais acontece. Não vamos encontrar as mesmas prescrições em todos os artigos. Obrigada, Aline. A gente tem uma outra pergunta que acho que é bem interessante, que é assim: na gestação, o microbioma muda muito, podendo até parecer desbiótico. Mesmo assim, é interessante fazer o exame e tratar o microbioma de uma gestante? Eu julgo que sim, sabe, Fernanda? Até porque, quando você mostra para sua gestante esse exame, será que de repente você não consegue justificar isso e falar assim: tá vendo, gestante? Olha, você tem que se cuidar melhor, você precisa de um tratamento mais aprofundado, já tem uma alteração que você está observando. Então, não é algo que a gente está falando assim: eu acho que você tem alguma alteração. Não, eu estou te comprovando que você tem essa alteração. Se você continuar assim, com essa estratégia alimentar, não seguindo o meu plano alimentar, cada vez mais ficará pior. Então, não é que é obrigatório, mas eu acho que serve como uma justificativa, para você convencer a gestante que ela deve seguir o plano alimentar, e também pensando em uma formulação de um probiótico. Então, acho que entra mais como um artifício para que você mostre essa importância para a gestante e ela tenha uma adesão melhor ao seu plano alimentar e também à formulação, à sua suplementação. Perfeito. Eu fiquei pensando também que ele pode parecer desbiótico, mas, assim, são alterações até sutis, assim, é diferente de uma pessoa que pode estar com uma desbiose, de fato, muito agravada, ou tenha já uma doença inflamatória intestinal, então, vale a pena, porque a gente vai conseguir diferenciar, né?
E vocês podem ajudar, né, Fernanda, a fazer essa avaliação para a gente. Então, quando você tem uma gestante, a gente entrega para vocês todo o laudo, vocês trazem para a gente, tem toda uma explicação, um auxílio para o profissional. Então, acho que fica muito mais fácil esse tratamento mais personalizado. E lembrando que a gestação é um ambiente tão importante, né, para a gente, tão fundamental, por que não tratar nesse momento? Eu costumo dizer assim para as minhas pacientes, agora é a hora de você fazer o mais perfeito da sua vida. E são só alguns meses, só, entre aspas, 9 meses, lembrando que se ela foi até você já, você solicitou o exame, 1 mês você perdeu já, então já são 8 meses faltando. Então são só 8 meses de uma alimentação, quanto mais perfeita, melhor. Eu sei que na teoria é lindo falar e na prática é desafiador, mas é importante que você mostre isso para ela, porque ela está gerando todo o ambiente para um bebê que pode ser adequado ou totalmente inadequado. Certo. Tem uma última pergunta aqui que foi enviada anteriormente também, que é: quero saber se você orienta uma dieta específica para esse grupo. Olha, na verdade não tem uma dieta específica de fato, mas quanto mais a alimentação for livre de agrotóxicos, menos xenobiótico, menos contaminação por metal pesado, quanto mais limpa, natural, integral a alimentação, melhor. E vai ter uma alimentação perfeita? Acho que é muito variável de acordo com cada paciente, mas tentar evitar carnes vermelhas, gordura saturada. Aquele básico a gente já faz, de modo geral, já serve bastante. Então, não tem uma dieta específica para isso. Mas planejar o consumo de fruta, verdura, legume, fibras na alimentação já é bem interessante. Normalizar o consumo de carboidratos, sempre pensar em alimentos in natura, carboidratos integrais, é um ponto interessante, mas não tem algo assim que é específico para isso, que é único. Perfeito. É aquele famoso básico que funciona, né? Se o básico for bem feito, ele vai atender todas as necessidades da gestante, né? As orientações voltadas para a gestante, vai proteger o metabolismo, vai proteger a microbiota, enfim. Tá tudo muito relacionado, assim. E aí pensar numa formulação de acordo com a necessidade também de vitaminas e minerais, mas aí é muito específico, a gente tem que planejar de acordo com exames bioquímicos também. Então, para a gestante é importante pensar em B12, em ferro, em B9, B6, em outros, cálcio, magnésio, mas aí é uma prescrição que é muito mais personalizada também para cada gestante. Exato. A Ana Paula, ela estava com uma dúvida sobre a aquermância. Qual a relação da aquermância? Eu não sei se eu entendi tua dúvida, Ana Paula. Eu entendi. Se quiser especificar mais, seria da relação da aquermância com a glicose, será? Com a glicemia? O que eu consigo me lembrar agora de relação é que existe uma medicação utilizada para diminuir glicemia, então é isso, que é a metformina, né? E aí a metformina tem uma capacidade de aumentar a aquermância, só que ela acaba aumentando de maneira meio exagerada, então é uma parte, né, do efeito do medicamento. Se a gestante precisar usar, é melhor que ela use, então é melhor que ela faça todo o protocolo de medicação da forma como deve ser feita. E se achar válido utilizar a aquermância para o exame de microbiota para avaliar se a aquermância de fato aumentou muito nessa situação, ótimo. Mas existe essa possibilidade, tá? Concordo contigo, Fernanda, até porque, assim, se a paciente usa medicação prescrita pelo médico para controle de glicemia, não tem como mexer nisso. Então, de fato, e muita gestante utiliza metformina quando tem diabetes gestacional, então é muito comum, então concordo contigo. Na verdade, é necessário, não tem muito como fugir disso. É uma adaptação fisiológica, né? Vai precisar aumentar essa captação de energia para aumentar, para fazer o feto crescer, para o bebê se desenvolver corretamente. Só que às vezes vai sair um pouquinho do controle, às vezes tem uma predisposição, e aí sim, o uso da medicação pode acarretar num aumento exagerado de aquermância. E o exame ajudaria bastante nessa identificação, sim. Concordo, perfeito. Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Tem mais alguma pergunta? As nossas perguntas internas já terminaram, senão eu vou encerrar, gente. Aproveitem. Aqui eu queria agradecer muito
a doutora Aline. Eu acho que essa aula foi fantástica. Pensar um pouco como começa, sem perguntas, só estão agradecendo muito, a aula foi excelente. Pensando que a gente está pensando aqui em microbiota, falando do início da vida e da importância dessa preparação dessa mãe para a vinda desse bebê. Foi muito legal essa troca que a gente teve agora. Eu queria agradecer muito por esse momento, né, de interação, agradecer a doutora Aline pela discussão incrível aqui que a gente teve. Eu também queria agradecer em nome da Biome Hub, agradeço pela noite de hoje, e até a próxima mentoria. Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho, e até a próxima.